Olá, meus queridos, Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Eu sou Daniel, seja bem-vindo neste canal para mais um vídeo da leitura da Bíblia, Êxodo capítulo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão, Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me administrem, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e farás vestes santas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim, e o linho fino, e farão éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino tecido de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como o lavor de selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida e de obra e fieira. As farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode. Ou farás de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido, ou farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Essa será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista, e a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 pedras, 12 pedras. Segundo seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode, por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima
com um cordão de pano azul para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele, e este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.